Receita de pão brioche. Ingredientes: 85 ml de leite, 10 gramas de fermento biológico seco, 600 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de açúcar, 8 gramas de sal, 6 ovos e 160 gramas de manteiga. É importante a gente sempre pesar para ter as medidas exatas de cada um. Então, a primeira parte é a gente preparar o fermento. A gente aquece o leite para ele ficar morno durante 30 segundos no micro-ondas, coloca as 10 gramas de fermento biológico seco dentro e a gente mistura e espera uns 10 minutos para o fermento ativar. Então, assim que o fermento estiver ativado, a gente vai para a segunda parte, que é preparar a esponja. Então, essa esponja, a gente vai colocar os ingredientes adicionais, que é outras 140 gramas de farinha de trigo, um ovo e a mistura de fermento e leite que a gente acabou de fazer, e vai misturar tudo bem com uma espátula até ficar uma massa homogênea. Depois que ficar uma massa homogênea, a gente vai colocar mais 140 gramas de farinha de trigo. A gente vai medir certinho para ficar exato. Coloca por cima e só coloca por cima e deixa a massa crescer. Então isso vai, quando terminar, vai ficar parecendo uma esponja. Aí quando terminar essa parte, a gente vai para a próxima, que é a preparação da massa. Então a massa, a gente vai colocar os ingredientes adicionais dentro da mesma vasilha que for bater, 80 gramas de açúcar, as 8 gramas de sal, mais 140 gramas de farinha de trigo, e a gente vai colocar 4 ovos misturados. Eu pesei os ovos aí de 220 gramas de ovos. Aí a gente bate tudo por 1 minuto em velocidade baixa, a massa vai ficar bem mole. Aí depois de 1 minuto a gente coloca mais 70 gramas de farinha de trigo e deixa tudo isso bater por 15 minutos em velocidade média. Então tem que bater no total de 15 minutos. Mas a cada 5 minutos você pode parar e olhar. Se a massa estiver muito grudenta, você pode colocar um pouquinho mais de farinha. Eu fui colocando 30 gramas de farinha a cada 5 minutos que eu parei, até a massa descolar das laterais da vasilha. Então, enquanto isso, a gente prepara a manteiga, que depois dos 15 minutos a gente vai colocar a manteiga, que ela tem que estar em manteiga ou temperatura ambiente, ou uma manteiga um pouco derretida. Então, quando terminar os 15 minutos, a gente adiciona essa manteiga, se precisar, coloca um pouquinho de farinha junto, e deixa a massa bater mais 10 minutos. Então, terminou de colocar a manteiga, deixa a massa bater mais 10 minutos. Ela vai estar bem mole no começo, depois ela vai começar a desgrudar da batedeira. Então ela vai ficar dessa forma, já é a massa que a gente vai colocar para crescer. Daí a gente vai para o próximo passo, que é descansar a massa. A gente unta uma vasilha com óleo ou com azeite, tira a massa, coloca nessa vasilha e cobre com plástico e também com um pano e deixa ela crescer aí até dobrar de tamanho, ou até cresce mais do que isso. Aí já depois dela ter crescido, a gente vai para o segundo descanso. Esse segundo descanso, a gente tira a massa dessa vasilha, coloca ela num plástico, enrola toda num plástico, coloca dentro de uma assadeira e leva na geladeira. E deixa ela crescer aí por no mínimo 4 horas. Então, tem gente que chega a deixar até um dia dentro da geladeira. Pode deixar que não tem problema. Aí a gente tira a massa, tira o plástico e a gente vai dividir a massa do tamanho que for fazer as formas. Então, coloca uma farinha na bancada que você for fazer para ela não grudar. Eu dividi em 3 pedaços aí para fazer 2 pães de forma maiores e um pão menor. Então, você simplesmente abre a massa bem, mede de um tamanho que caiba na forma e dê espaço para ela poder crescer, enrola a massa, deixa a parte cortada para baixo para ela não abrir quando crescer, e o pão já vai estar certo, já vai estar pronto para assar depois. A gente abre a segunda massa aí da mesma forma, só que dessa aí eu coloquei recheio de mussarela. Abriu bem, distribui a mussarela de uma forma que vá até a metade da massa. Se colocar mais do que isso, depois a casca do pão abre quando for assar. Enrola como se fosse um rocambole, coloca na assadeira, na forma, para poder também ter espaço para crescer. E a última eu fiz da mesma forma que o outro pão recheado, só que eu dobrei a massa em vez de enrolar. Coloquei 2 camadas de queijo e coloquei dentro da forma. A gente pincela ele com um ovo misturado com uma colher de leite, deixa o
depois que pincelar, coloca ele para um terceiro descanso, que você manipulou a massa diminuiu de tamanho, deixa ela crescer durante 1 hora, ela vai dobrar praticamente de tamanho, aí o tamanho que ficou o pão. Aí a última parte é assar. Coloca no forno, leva ele por 40 minutos mais ou menos, deixa o forno pré-aquecido, uns 15 minutos antes, deixa ele assar, vai ver que ele cresce um pouquinho quando estiver assando, vira ele na metade do tempo para assar por igual dos dois lados, e depois de 40 minutos ele vai estar assado e a gente vai ver a última parte aí, que é a melhor parte. Espera o pão esfriar um pouquinho, tira ele da forma, corta e come, e bom proveito para vocês. Obrigado.